voltou para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante, inscreva-se por aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo e a gente tem que falar sobre essa informação trazida pelo italiano Fabrício Romano, né, um especialista em mercado da bola, essa coisa toda, sobre o contato que o Flamengo teria feito com o staff do Martial, jogador de 28 anos, francês, atacante, para o lugar do Pedro, né? Como todos sabem, Pedro se machucou, sofreu uma lesão gravíssima no treino da seleção brasileira nesta quarta-feira e está fora por 10 meses aí do time do Flamengo. Então a gente vai até falar sobre como o Flamengo será ressarcido, né, pela FIFA nessa história toda. Mas é muito importante trazer para você como joga o Martial e também a gente vai falar um pouco sobre Memphis Depay, tá? E o Martial não é particularmente um centroavante com as características do Pedro, tá? É um jogador de mais movimentação, é tipo um Gabigol, né? Um jogador que começa no Mônaco da França, tem 28 anos de idade, depois é comprado em 2015 pelo Manchester United, pela bagatela de 60 milhões de euros e nunca mostrou no Manchester United o potencial que se esperava dele, né? Então a gente vê o Martial como um jogador que podia atuar junto com o Rashford, por exemplo, né? Um jogador que nunca explodiu da forma como a gente imaginava também, saindo do lado esquerdo e centralizando o jogo, tá? Então é um jogador de mais movimentação, não é necessariamente aquele centroavante que fica paradão na área. Há outros jogadores aí no futebol mundial sem contrato, a gente vai falar mais sobre eles, com as características do Pedro, tá? Mas para você entender como é que funciona o contexto do Martial, é mais ou menos isso. Não é um jogador de área, não é um jogador de contato. O Manchester United, inclusive, depois trouxe o Højlund, trouxe agora o Zirkzee, né, que são jogadores com esse perfil mais de área, mais de contato. Tá? A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada, você não sabe o que está perdendo, hein? Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar primeiro. Isso vale até R$100. Suponhamos que você deposite R$100, que é o valor máximo, eu vou lhe dar R$20, tá? É óbvio que você vai usar esse bônus, esse crédito, para fazer a sua fezinha no site kto.com. Não adianta simplesmente chegar lá, tentar fazer o saque integral, porque você não vai conseguir. Você vai ter que fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @bernardoaqui. Siga-me no Instagram, lá nos stories, diariamente eu ponho as melhores odds do mercado para você, tá bom? Tem Europa, tem NFL, tem um monte de coisa para você, tá? Tem eliminatórias para a Copa do Mundo, tem Liga das Nações, tem de tudo para você lá, tá bom? Retomando aqui o tema desse vídeo, se o Flamengo quer um jogador de área, um centroavante mesmo, que esteja disponível no mercado, vale entender como disponível no mercado jogador que não tem contrato com time nenhum que pode ser contratado. Não adianta falar, que nem já falaram na live, traz o Cavani, traz o Luis Soares. Esses são jogadores que estão sob contrato. Firmino, por exemplo, é um jogador que está sob contrato no Al Ahly da Arábia Saudita. Então não tem como buscar, tá? Só para vocês entenderem, quando a gente fala de Martial, por exemplo, a gente está falando de um jogador que está livre no mercado, está sem clube, assim como o Memphis Depay também. A gente vai chegar em Memphis Depay daqui a pouco, tá? Um jogador com esse perfil que está disponível no mercado é o Choupo-Moting, né? Camaronês, o Falso 9 até falou sobre ele na live Fechando Portas nesta quarta-feira, que eu faço com ele, o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, e ele falou bastante sobre o Choupo-Moting, né? Jogador que jogou no Paris Saint-Germain, fez até um gol histórico para o Paris Saint-Germain na vitória sobre a Atalanta por 2-1, que classificou o Paris Saint-Germain para a semifinal daquela Champions League de 2020. Depois o time francês passaria pelo Red Bull Leipzig e perderia na final para o Bayern de Munique com o Neymar em campo.
Tá? O Choupo-Moting depois passa pelo Bayern de Munique, chegou a ser titular do Bayern de Munique, naquele período em que o Bayern de Munique não tinha Lewandowski nem Harry Kane. Foi naquele período intermediário ali que o Choupo-Moting foi o centroavante do Bayern de Munique. Eu, particularmente, não gostaria dessa contratação. Acho o Choupo-Moting jogador com várias limitações técnicas e tal. Eu prefiro o Martial. Ou eu prefiro o Memphis Depay, que também não é um centroavante, tá? A gente está falando de 3 jogadores aqui. Martial não é centroavante de área. Memphis Depay não é centroavante de área. Choupo-Moting é centroavante de área. Memphis Depay foi inclusive titular da seleção da Holanda na campanha na Euro 2024, campanha na qual a Holanda chegou até a semifinal da competição, perdendo para a Inglaterra por 2-1. Ele jogava num sistema, mais ou menos num 4-2-3-1, em que a Holanda, 4-2-3-1 não, às vezes 3-4-3, ele mudava muito, né, esse time da Holanda. Mas volta e meia tinha um dos laterais dobrando pelo lado direito, o Dumfries ou o Frimpong, tá? O Xavi Simons centralizado, o Cody Gakpo aberto pelo lado esquerdo e o Memphis Depay jogando como centroavante. Embora seja um jogador de mais movimentação, ele sabe jogar nessa função. Mas não espere que o Flamengo, trazendo o Depay ou o Martial, vá trazer um centroavante de área. A dinâmica toda vai ter que mudar. E de repente, gente, esse centroavante está no próprio elenco do Flamengo. Não estou falando de Carlinhos, não estou falando de Bruno Henrique, estou falando do Lohan, jogador que foi vaiado por alguns nécios, né? Naquela partida contra quem? Contra o Cuiabá, ele foi vaiado, né? Uma coisa ridícula, patética e tal. Pô, o garoto tá começando agora, tá sendo vaiado, não tem porquê. Ele já jogou dessa forma, inclusive, na categoria de base, no Sub-20 do Flamengo. Poderia ser uma possibilidade. O mais importante de tudo é que não existe um botão. Muita gente fala, não, é só jogar no 4-4-2 agora, tal, que tudo tá certo. Não é necessariamente isso. Não existe um botão que você fale agora, eu vou do 4-2-3-1 pro 4-4-2 ou pro 4-3-3. Precisa treinar, né? E sem treino não vai conseguir. E a questão é, o Tite tem capacidade para fazer uma mudança desse tamanho em meio à disputa da temporada, nessa data FIFA? Eu acho muito difícil, tá? Muita gente fala também sobre Gabigol. Ah, pode ser o Gabigol e tal. Eu não acredito mais em Gabigol, gente. O Gabigol vai sair do Flamengo, ele não vai ficar no Flamengo, independentemente do presidente que assuma na eleição, né, que está marcada para o dia 9 de dezembro. Então eu não acredito em Gabigol, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.